Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que iniciamos em vídeo anterior a respeito das reflexões de Bauman sobre o que é a sociologia e seu papel em relação ao senso comum. Estamos aqui trabalhando o livro Aprendendo a Pensar com a Sociologia, mais especificamente a introdução, que tem por título geral a sociologia como disciplina. Discutimos em vídeo anterior a reflexão de Bauman, que tem por subtítulo Em Busca de Distinção. Hoje prosseguiremos a discussão desta parte introdutória, analisando o item de Bauman, que Bauman propõe e que tem por título geral Sociologia e Senso Comum. Importa observar que Bauman não está desconsiderando a importância do senso comum, mas procurará demonstrar também que a sociologia não partilha do mesmo tipo de pensamento que podemos encontrar com o senso comum. Para ele, aprender a pensar sociologicamente é uma atividade que se distingue também por sua relação com o chamado senso comum. Por outras palavras, é impossível para a sociologia abandonar o referencial do senso comum, aquilo que o senso comum aporta como conhecimento da vida cotidiana. No entanto, não se pode reduzir a sociologia ao senso comum, uma vez que o senso comum ele não dispõe do rigor necessário de compreensão ou para a compreensão de uma determinada realidade. Embora o senso comum seja uma forma de pensamento rico, é necessário considerar também, observa Bauman, que o senso comum é uma forma de pensamento, em geral, desordenado, não sistemático, em geral também desarticulado, e que não transcende a superficialidade daquilo que está observando, ou então daquilo sobre o qual se está emitindo uma opinião. Neste sentido, o senso comum é bem distinto, por exemplo, daquelas ciências hard, daquelas ciências chamadas ciências duras. Dirá Bauman, o senso comum parece nada ter a dizer sobre os problemas que preocupam físicos, químicos e astrônomos. Os assuntos com os quais eles lidam não se voltam para as experiências cotidianas, nem passam pela mente de homens e mulheres comuns. Assim, não especialistas em geral não se consideram aptos a emitir opiniões a respeito destes temas, ou seja, dos temas abordados pelos físicos, pelos químicos e astrônomos. E a menos que sejam auxiliados por cientistas. Afinal, os objetos explorados pelas ciências físicas só são acessíveis sob circunstâncias muito especiais. Ou seja, aqui temos uma área da ciência onde o senso comum, em geral, não procura entrar, em razão de um total desconhecimento do significado que cerca aquela ciência. Outro é o comportamento do senso comum, por exemplo, no terreno das ciências humanas, uma vez que todos os indivíduos possuem uma vida social e são capazes também de travar experiências na vida cotidiana dentro das suas relações sociais. As ciências duras, neste sentido, não precisam competir com o senso comum. E pela simples razão de que o senso comum, não tem pontos de vista sobre as matérias a respeito das quais estas áreas, chamadas ciências duras, se pronunciam. Prossegue Bauman, observando que a produção de conhecimento científico contém fatores sociais que informam e conformam suas práticas,
enquanto as descobertas científicas podem ter implicações sociais, políticas e econômicas. Não podemos separar tão facilmente o sentido da pesquisa científica dos fins a que ela pode ser aplicada, nem separar a razão prática da própria ciência. A maneira como a pesquisa é financiada e por quem pode, em algumas instâncias, ser determinante para seus resultados. Aqui ele está procurando demonstrar o terreno sobre o qual se move o senso comum e o terreno mais complexo sobre o qual se movem as ciências duras. Isto não quer dizer que a vida cotidiana no plano do senso comum não tenha a sua complexidade. No entanto, Bauman está procurando acentuar o caráter de como estas ciências duras, elas são, em geral, impenetráveis a um primeiro momento e possuem aplicações práticas que nem sempre é possível ao senso comum perceber. Na vida cotidiana, observa Bauman, vivemos em companhia de outras pessoas, interagimos uns com os outros. Neste processo, demonstramos uma extraordinária quantidade de conhecimento tácito. O que seria esse conhecimento tácito? Seria a história vivida, seria a vida cotidiana sendo vivida por cada um desses indivíduos. Vida cotidiana, na qual os indivíduos aprendem com as experiências cotidianas e procuram incorporá-las para melhor traçarem o próprio rumo da sua existência no interior da vida social. Neste processo, demonstramos extraordinária quantidade de conhecimento tácito que nos permite lidar bem com os desafios do dia a dia. Ou seja, na vida cotidiana, o senso comum adquire um senso prático, através das experiências que trava a cada momento. E ao incorporar estas experiências como aprendizado, aprendem também a lidar com as dificuldades que se apresentam na vida cotidiana e buscar respostas, ainda que imediatas, para os problemas que se apresentam na vida cotidiana. Apesar disto, apesar do senso comum estar ancorado em uma determinada prática, que é aquela do conhecimento tácito, aquele conhecimento que se obtém pela experiência imediata, o pensamento sociológico é uma outra forma de pensar. Como um modo de pensar, o pensamento sociológico fará questões do tipo: como nossas biografias individuais se entrelaçam com a história que partilhamos com outros seres humanos. Portanto, a sociologia não fica presa ao plano do indivíduo, e sim das relações sociais travadas pelos indivíduos. Sociólogos, em geral, ou como membros da vida cotidiana, ou como integrantes da vida cotidiana, destaca Bauman, sociólogos são parte desta experiência vivida também. É impossível pensar a existência de um sociólogo que esteja acima da sociedade ou esteja acima de toda e qualquer relação social. Os sociólogos também estão imersos nestas relações sociais. Portanto, sociólogos são parte dessa experiência. E, como tal, não conseguem desligar-se completamente de conhecimentos que buscam compreender. Apesar disso, essa condição pode ser uma vantagem, posto que possuem uma visão interna e externa das experiências que tentam entender. Bauman está apontando aqui para duas situações. A primeira é de que, fazendo parte do mundo social, os sociólogos podem comprometer o rigor da sua análise. Por outro lado, fazendo parte das relações sociais, os sociólogos também têm uma experiência mínima do que é a vida cotidiana vivida e, portanto,
tem condições de analisar esta vida cotidiana, valendo-se de outros instrumentos que não são aqueles utilizados pelo senso comum. Prossegue Bauman. As ações humanas e as interações que os sociólogos estudam já receberam nomes e já foram analisadas pelos próprios atores, e desta maneira são objetos de conhecimento do senso comum. Aquilo que o sociólogo vai analisar já é embrionariamente do conhecimento daquele chamado homem da rua ou do homem da vida cotidiana, uma vez que, para sobreviverem dentro da vida cotidiana, eles já adquiriram um determinado conhecimento tácito, ou seja, um conhecimento dado pela experiência, pela prática cotidiana. No entanto, o sociólogo aportará a esta primeira experiência com a vida cotidiana, ou a estas primeiras impressões que se extraem da vida cotidiana, novos significados e significações que estão presentes junto aos atores e que necessariamente eles não têm conhecimento que estejam lá. Por outras palavras, ainda que os indivíduos vivam no interior da vida cotidiana, isto não quer dizer que eles consigam compreender o que são as relações sociais nas quais estão imersos. Neste sentido, como o sociólogo está imerso na vida cotidiana e, portanto, tem noções do que é o senso comum, ao mesmo tempo em que o sociólogo ele tem que se distanciar do senso comum, sem, contudo, eliminar o senso comum como uma referência primária, neste sentido, e por estas razões, a sociologia está intimamente relacionada ao senso comum. No entanto, é necessário estabelecer uma fronteira entre o conhecimento sociológico formal e o senso comum. E esta é uma questão fundamental para construir a identidade da sociologia. Para Bauman, a sociologia, à diferença do senso comum, empenha-se em se subordinar às regras rigorosas do discurso responsável. Portanto, o pensamento sociológico não pode emitir qualquer impressão superficial da realidade. Precisa investigar esta realidade ou uma determinada realidade nas suas entranhas, na sua essência. Daí que espera-se dos sociólogos, em sua prática, um grande cuidado para distinguir de maneira clara e visível afirmações corroboradas, ou seja, comprovadas por evidências verificáveis, portanto, pelo terreno do empírico, e aquelas que reivindicam seu status a partir de meras ideias provisórias e não testadas. Ou seja, é necessário separar o joio do trigo, é necessário separar o que são aquelas ideias formadas através da análise rigorosa e aquelas ideias que persistem, mas, no entanto, encontram-se baseadas pelo espírito mais imediato, pela dimensão fenomênica, pela superficialidade. Daí que é sempre necessário que a sociologia se policie para ter a clareza a maior possível a respeito daquele objeto que está analisando. Bauman insiste muito no fato de que o pensamento sociológico é distinto do senso comum, ainda que possa se valer do senso comum para elaborar certas reflexões posteriores através dos instrumentos adequados. Daí que ele vai afirmar também que para a sociologia exige-se um conjunto de procedimentos que conduz às conclusões finais e que afirma-se de tal modo a garantir a credibilidade
e garantir também que este conhecimento esteja sempre aberto à fiscalização, ou seja, à verificação de outros que adotaram procedimentos científicos para se apossar daquela reflexão que foi produzida. É fundamental, neste sentido, que o sociólogo desenvolva aquilo que Bauman chama por discurso responsável. E o discurso responsável que se espera do sociólogo é aquele ancorado na ciência e não no senso comum, ancorado nos fatos e não nas crenças pessoais. O discurso responsável, prossegue ele, tem também de se relacionar com outras afirmações a respeito do mesmo tópico e não pode dispensar ou passar em silêncio por outros pontos de vista que tenham sido verbalizados, por mais inconvenientes que eles possam ser para o argumento. Aqui Bauman está avançando um outro ponto. Ou seja, para se fazer ciência, não é possível que se leia apenas aquele referencial do qual se gosta. É muito comum, nos tempos que correm, um discurso anti-neoliberalismo e que, no entanto, está baseado não em uma leitura de Hayek ou dos neoliberais, ou mesmo de uma biografia de Margaret Thatcher, e sim, simplesmente, em pressupostos gerais que se apresentam em jornais, em entrevistas. Bauman está dizendo o contrário. O discurso responsável é aquele que lê não apenas uma determinada matriz da ciência, mas também procura incorporar o que outras matrizes de pensamento estão desenvolvendo, a fim de construir uma reflexão séria a respeito de um determinado objeto. Esta passagem é importantíssima, porque há um hábito muito recorrente de só se ler aquilo que integra o horizonte que o sociólogo acredita ser também a sua percepção de mundo dentro da cotidianeidade e as experiências tácitas. Então, um Foucaultiano só lê Foucault, um durkheimiano só lê Durkheim, um weberiano só lê Weber, ou então uma pessoa que aprecia as ideias de Marx só lê os textos marxistas e do próprio Marx ou de Engels. Então, isto é contrário à ciência. Por quê? Porque acaba degringolando ou acaba conduzindo para o terreno do dogmatismo. Em razão da importância desta passagem no interior do texto de Bauman, vale a pena repeti-la. O discurso responsável tem também de se relacionar com outras afirmações a respeito do mesmo tópico, a respeito do mesmo problema, por exemplo. E, desse modo, não pode dispensar ou passar em silêncio por outros pontos de vista que tenham sido verbalizados, que tenham sido construídos sob a forma de teoria, por exemplo, por mais inconvenientes que eles possam ser para o argumento. Ou seja, por mais que outras formas de pensamento contrariem aquilo que o sociólogo acredita ser o pensamento mais adequado. Nossa crença na credibilidade da ciência, diz Bauman, apoia-se na esperança de que os cientistas tenham seguido as regras do discurso responsável, ou seja, procurem manter a objetividade da análise. Apontam para as virtudes do discurso responsável a necessidade de construir argumentos que validem e confiram confiabilidade ao conhecimento que foi produzido. O material do pensamento sociológico, prossegue Bauman, é extraído para a maioria, na maioria dos casos, do próprio dia a dia, da própria vida cotidiana, ou seja, do próprio mundo da vida. Bauman observa que estas questões só podem ser examinadas corretamente se as colocarmos juntas e compararmos experiências prospectadas a partir de uma multiplicidade
de mundos. Portanto, não se lê ou não se retém apenas aquele referencial de mundo dentro do ao qual estamos ligados, mas é necessário incorporar também no processo de reflexão o que estão dizendo as outras correntes de pensamento no mundo. Só então as realidades delimitadas da experiência individual serão reveladas. É necessário resgatar a complexa rede de dependência e interconexões na qual estão envolvidas e que vai além da esfera que pode ser acessada a partir do ponto de vista da biografia singular. Por outras palavras, não se consegue compreender o social apenas ficando preso a um referencial teórico, descartando todos os demais ou desconhecendo todos os demais, elaborando uma reflexão apenas a partir do eu acho e estou discutindo isso a partir da minha convicção própria, mas também é impossível pensar a realidade a partir da biografia singular. As singularidades, elas são importantes, as individualidades são importantes, mas é impossível se conhecer as relações sociais a partir de um único indivíduo ou a partir das biografias singulares. É necessário ampliar os horizontes, e ao ampliar os horizontes, se detecta que a vida social é muito mais complexa do que a vida de um indivíduo. É, portanto, necessário a sociologia que também esteja atenta à necessidade de continuamente entrelaçar as relações sociais com as individualidades que também compõem estas relações sociais. Não se trata de descartar o indivíduo, mas tão somente de construir uma ciência que não seja a expressão da leitura de mundo de um indivíduo. O saber sociológico, prossegue Bauman, tem algo a oferecer que o senso comum, por mais rico que seja, sozinho não pode nos dar. A sociologia e o senso comum diferem quanto ao sentido que cada um atribui à vida humana em termos de como entendem e explicam eventos e circunstâncias. O senso comum tenta explicar o mundo a partir do eu puro, enquanto que a sociologia procura explicar o mundo a partir das relações sociais que estão constituídas. E quando falamos em relações sociais, não estamos nos remetendo necessariamente a uma perspectiva marxiana ou marxista. Estamos falando de sociologia. A sociologia, ela procura sempre compreender relações sociais e não comportamentos individuais. A sociologia vai procurar compreender, numa perspectiva durkheimiana, a consciência coletiva. Vai procurar compreender, numa perspectiva weberiana, as ações dotadas de sentido, ou seja, aquelas que têm sentido não apenas para os indivíduos que a praticam, mas também para aqueles que estão envolvidos naquela ação. A sociologia, numa perspectiva marxiana, vai procurar compreender as relações sociais a partir das classes. Portanto, nenhuma destas correntes clássicas vai ficar presa ao indivíduo, ainda que não descartem a existência dos indivíduos. E se fizessem isto, estariam num mar de anticientificidade. Não se pode desconsiderar que, no plano da vida cotidiana, tomamos decisões e que estas decisões têm impactos sociais. Daí Bauman dizer: o que fazemos é efeito de nossas intenções, embora os resultados possam não corresponder ao que pretendíamos, uma vez que, na dimensão do eu, somos incapazes de ver os desdobramentos e as consequências que podem advir de decisões que se tomam no plano da vida cotidiana. Um indivíduo que vai para a rua defendendo ditadura
não tem a mínima noção de como ele está produzindo uma situação que vai ser adversa à segurança individual da sua própria existência física. Portanto, não é a partir do indivíduo que se compreende o mundo para Bauman. O modo como pensamos nossas ações é o modelo pelo qual damos sentido às ações dos outros. Nessa medida, a única maneira que temos para conferir sentido ao mundo humano à nossa volta é sacar nossas ferramentas explicativas estritamente no interior de nossos próprios mundos de vida. Ou seja, temos que partir da vida cotidiana, mas não podemos ficar confinados à vida cotidiana imediata. E isto porque tendemos a perceber tudo o que acontece no mundo em geral como resultado da ação intencional de alguém. Por outras palavras, temos a tendência a individualizar o desenvolvimento histórico. Se algo aconteceu, é porque aquele específico governante é muito ruim. Ou se algo não aconteceu, é porque aquele específico governante não fez nada para que acontecesse. Então, no plano do senso comum, a tendência é que sempre se contemple a dimensão do eu. Só que a partir do eu puro, não se explica a realidade social e as próprias relações sociais. Assumimos, prossegue Bauman, assumimos que a boa vontade está por trás dos eventos para os quais somos favoravelmente predispostos e que há más intenções por trás daqueles que nos desagradam. Este é o pensamento da vida cotidiana. Aquilo que atende aos nossos interesses é bom e aquilo que contraria os nossos interesses imediatos é apenas ruim e merece ser descartado. Por esse caminho, não se chega a uma compreensão objetiva da realidade e muito menos do porquê se colheu este ou aquele resultado com as ações que foram tomadas no plano individual. Bauman observa que a sociologia se opõe tanto ao modelo que se funda na particularidade das visões de mundo, como se elas pudessem dar conta de um estado geral de coisas, quanto ao que usa formas inquestionáveis de compreensão, como se elas constituíssem um modo natural de explicação de eventos, como se eles pudessem ser simplesmente separados da mudança histórica ou das localidades sociais de que emergiram. Quando, em vez de atores individuais em ações isoladas, toma figurações, redes de dependência, como ponto de partida de suas pesquisas, a sociologia demonstra que a metáfora comum do indivíduo dotado de motivação, como chave da compreensão do mundo, deve ser superada. Aqui, mais uma vez, ele está apontando para a necessidade de superar o senso comum, uma vez que o senso comum trabalha também com verdades inquestionáveis. E a verdade do senso comum é a verdade baseada na empiricidade imediata, naquele terreno do fenomênico. Daí que é necessário a sociologia demonstrar os limites também deste pensamento que é o do senso comum. Pensar sociologicamente, diz Bauman, é dar sentido à condição humana por meio de uma análise das numerosas teias de interdependência humana. O poder do senso comum depende da autoevidência do seu caráter, observa Bauman. Ou seja, o senso comum está tão familiarizado com a vida cotidiana que aquilo que os indivíduos pensam de imediato é tomado como sendo verdade. São autoevidentes por si mesmos, aparentemente. O poder do senso comum depende da autoevidência de seu caráter. Isto é, do não questionamento de seus preceitos e da sua autoconfirmação na prática. Na prática, aquilo que fazemos e dá certo significa que nós pensamos corretamente e que sempre vamos pensar corretamente, porque se deu certo uma vez, dará certo sempre. Este é o entendimento do senso comum.
Este caráter, por sua vez, que é o caráter do senso comum, repousa na rotina, personagem habitual da vida cotidiana, que conforma nosso senso comum e é, ao mesmo tempo, por ele conformado. Lembremos, por exemplo, de Durkheim, na abertura das regras do método sociológico, quando ele diz que estamos tão acostumados com a vida cotidiana que tomamos por verdadeiras aquelas impressões que formamos no interior da vida cotidiana sem o devido rigor da análise. O poder do senso comum depende da autoevidência de seu caráter, isto é, do não questionamento de seus preceitos e de sua autoconfirmação na prática. Este caráter, por sua vez, repousa na rotina, personagem habitual da vida cotidiana, que conforma nosso senso comum e é, ao mesmo tempo, por ele conformado. Este sistema é indispensável à continuidade de nossas vidas. E aqui Bauman está apontando para um elemento fundamental. Embora a rotina tenda a obscurecer o que é a vida social em sua complexidade, o que são as relações sociais na sua complexidade, certos comportamentos rotineiros na vida cotidiana são essenciais para podermos tocar a própria vida cotidiana. Se cada dia que acordássemos, abandonássemos todos os referenciais adquiridos no dia anterior, teríamos que partir sempre do mesmo ponto. Não partiríamos do zero, porque é impossível a reversibilidade no tempo, mas teríamos que começar a construir tudo novamente a cada final de dia ou a cada momento em que acordamos. Portanto, este sistema da rotina é indispensável à continuidade das nossas vidas, nossa vida cotidiana. No entanto, esta rotina ela é incapaz de fornecer o conhecimento científico da vida cotidiana. Quando repetidos com suficiente frequência, os fatos tendem a tornar-se familiares, aquilo que Durkheim coloca. Estamos tão habituados com as instituições que partimos do princípio que já conhecemos o que as instituições são e que podemos moldá-las do jeito que queremos a qualquer momento. Quando repetidos com suficiente frequência, os fatos tendem a tornar-se familiares. Costuma ser considerado autoexplicativo, não apresenta problemas e pode não despertar curiosidade, uma vez que eu já parto do pressuposto que eu conheço o que determinada realidade social é, por exemplo. O fatalismo pode desempenhar seu papel por meio da crença no interior da vida cotidiana mais imediata, esta dada pela rotina. Na medida em que não está sujeita ao questionamento, se trabalha com verdades absolutas. E as verdades absolutas podem construir também o caminho para um fatalismo supostamente absoluto. O fatalismo pode desempenhar seu papel por meio da crença de que podemos fazer muito pouco para mudar as condições em que agimos. Como todos os dias os indivíduos estão imersos em uma determinada rotina, eles podem acentuar no plano da vida cotidiana que a vida deles não poderá mudar jamais. A sociologia, por sua vez, coloca em questão aquilo que é considerado inquestionável pelo senso comum, aquilo que é tido como dado pelo senso comum. Nesse sentido, a sociologia incomoda, ou como dizia Pierre Bourdieu, né, a sociologia dérange, no sentido de que ela tem o potencial de abalar as confortáveis certezas das quais se municia o senso comum. Deste modo, o que a sociologia produz é a desfamiliarização, ou seja, o distanciamento do senso comum para pensar o mundo. A sociologia busca retirar os indivíduos daquele lugar comum que ancora a vida cotidiana na sua rotina ou na sua repetição, entre aspas, uma vez que a vida cotidiana nunca se repete. Ela pode se repor de formas semelhantes
Todos os dias vamos para o trabalho, todos os dias vamos almoçar no mesmo horário, todos os dias saímos do trabalho às 6 da tarde, o que não quer dizer que estamos lidando com a mesma coisa, porque o hoje não é idêntico ao ontem, assim como o hoje não será igual amanhã. Portanto, a sociologia ela busca produzir a desfamiliarização. Ela procura abrir as possibilidades dos indivíduos, para os indivíduos, terem consciência de si, adquirirem mais compreensão do que os cerca em termos de senso comum. A sociologia, ela procura trazer, portanto, os indivíduos para o terreno da razão, ou como diziam os frankfurtianos, para o terreno do esclarecimento. Peguemos a passagem de Bauman. A sociologia pode, em especial, abrir novas e insuspeitadas possibilidades de conviver com mais consciência de si, mais compreensão do que nos cerca em termos de um eu mais completo, de seu conhecimento social e talvez também com mais liberdade e controle. A sociologia, embora repouse em constante e íntima conversação com o senso comum, procura ultrapassar suas limitações, abrindo possibilidades que poderiam facilmente ser ignoradas. A sociologia incita e encoraja a reacessar nossas experiências, portanto, aquilo que vivemos no plano da vida cotidiana. Ela estimula a descobrir novas possibilidades e a nos tornar mais abertos e menos acomodados à ideia de que aprender sobre nós mesmos e os outros leva a um ponto final, em lugar de constituir um processo dinâmico e estimulante, cujo objetivo é a maior compreensão. Portanto, a sociologia ela busca trabalhar com o esclarecimento dos indivíduos, para que eles tenham mais clareza do que são as relações sociais nas quais estão imersos e apresentar respostas a estas relações sociais, mas respostas que potencializem a dimensão do esclarecimento, a dimensão da razão, da lucidez. Pensar sociologicamente, prossegue Bauman, pensar sociologicamente pode nos tornar mais sensíveis e tolerantes em relação à adversidade, em relação aos novos horizontes, em relação às experiências imediatas, e também pode permitir que exploremos condições humanas até então relativamente invisíveis, não percebidas no plano da vida cotidiana imediata. Tendo compreendido melhor o modo como surgiram os aspectos aparentemente naturais, inevitáveis e imutáveis e permanentes de nossas vidas, é possível que a sociologia conduza os indivíduos a um outro patamar de refletirem sobre o mundo. Ou seja, a sociologia ela tem por finalidade problematizar o mundo, e ao problematizar o mundo, trazer também o senso comum para o terreno da problematização. A arte de pensar sociologicamente, prossegue Bauman, a arte de pensar sociologicamente consiste em ampliar o alcance e a efetividade prática da liberdade, na medida em que potencializa o esclarecimento. Quanto mais disso aprender, mais o indivíduo será flexível diante da opressão e do controle, e, portanto, menos sujeito à manipulação. É provável que ele também se torne mais efetivo como ator social, uma vez que passa a ver conexões, passa a enxergar conexões entre suas ações individuais e as condições sociais nas quais atua, assim como abre a possibilidade de transformação daquelas coisas que, por sua fixidez, se dizem imutáveis, mas estão abertas à transformação.
Por outras palavras, a sociologia contribui para desnaturalizar o mundo, ou seja, retirar o indivíduo daquela dimensão na qual ele acredita que está preso a um destino, ou então de que a sua vida ela está traçada e que ele não pode sair daquela repetição da vida cotidiana, daquele repor contínuo da vida cotidiana nos mesmos patamares. Seria como pensar assim: nasci escravo, morrerei escravo, ou então, nasci servo, morrerei servo. Ao pensar desta maneira, não se coloca a pergunta: mas por que terei eu de ser escravo para a vida toda e ter filhos escravos? Ou então, ser servo para a vida toda e ter filhos que também serão servos? Neste sentido, portanto, ou desta forma, a sociologia pensa de forma relacional para nos situar em redes de relações sociais. Para Bauman, pensar sociologicamente significa entender de um modo um pouco mais completo quem nos cerca, tanto em suas esperanças e desejos, quanto em suas inquietações e preocupações. Podemos, então, apreciar melhor o indivíduo humano contido nesse coletivo e talvez aprender a respeitar aquilo que toda sociedade civilizada tem de garantir para se sustentar: o direito de cada membro do coletivo escolher e pôr em prática maneiras de viver de acordo com suas preferências. Isso significa a possibilidade de selecionar seus projetos de vida, definir-se e defender sua própria dignidade. Pensar sociologicamente tem um potencial para promover a solidariedade entre nós, fundada em compreensão e respeito mútuos, em resistência conjunta ao sofrimento e em partilhada condenação das crueldades que o causam. Ainda que seja bastante abstrata esta argumentação de Bauman, é importante observar aqui que ele está evocando a possibilidade da constituição de individualidades críticas diante do mundo, ou seja, individualidades que vão obter uma nova compreensão gerada a partir do intercâmbio com outras individualidades que estão municiadas do pensamento crítico. Dirá Bauman, uma nova compreensão gerada desta maneira pode tornar nossa comunicação com os outros mais fácil e mais inclinada a conduzir ao mútuo entendimento. Medo e antagonismo podem ser substituídos por tolerância. Não há maior garantia de liberdade individual, não há maior garantia de liberdade individual que a liberdade de todos. Dar-se conta da conexão entre as liberdades individuais e coletivas tem um efeito desestabilizador sobre as relações de poder existentes, ou sobre o que muitas vezes chamamos de ordens sociais. Aqui é importante destacar que Bauman está numa leitura bem mais genérica, bem mais abstrata. Deveria ser problematizado o que é pensar em liberdade no interior de uma sociedade estratificada em classes. Mas essa não é a preocupação de Bauman. De qualquer maneira, o que ele está apontando aqui é um elemento essencial. É a possibilidade do pensamento desenvolver-se enquanto pensamento crítico, portanto, pensamento polemizador, portanto, pensamento reflexivo. Bauman encerra esta segunda parte da introdução, que, aliás, conclui a própria introdução, observando o seguinte, também de uma maneira bastante abstrata, bastante genérica. O poder da compreensão não é páreo para as pressões da coerção, aliadas ao senso comum, resignado e submisso sob condições econômicas e políticas dominantes. Ou seja, a sociologia por si só, ela não tem a força suficiente para vencer o senso comum. Ela pode contribuir no sentido
de criar parâmetros para o combate do senso comum, mas não é ela que vai resolver sozinha a presença do senso comum no mundo. Senso comum no sentido de um pensamento desagregado. Lembremos que o senso comum, dentro de outras formas de sociabilidade, pode vir a ser a ciência, ou seja, todos os indivíduos partilhando do pensamento científico. O poder da compreensão não é páreo para as pressões da coerção, aliadas ao senso comum resignado e submisso, sob condições econômicas e políticas dominantes. Trata-se de uma forma de pensar só valorizada positivamente por aqueles que não a podem considerar indiscutível. Quando se trata daqueles que podem, é quase sempre subavaliada. Ou seja, a sociologia, ela pode abrir a cabeça, mas é necessário também que encontre individualidades predispostas ou inquietas com a sua própria realidade. Se estas individualidades estiverem ferrenhamente submersas naquele pequeno mundinho, como é o caso daqueles que partilham do pensamento de extrema direita, fica muito difícil a sociologia tentar aportar qualquer contribuição que seja para o plano da reflexão crítica junto a estas individualidades. Com estes elementos, Bauman encerra esta introdução ao seu livro como o Pensando com a Sociologia. Aprendendo a pensar com a sociologia. Lembremos que é um livro escrito por Zygmunt Bauman, juntamente com Tim May. Espero que tenham gostado da discussão, que complementa o vídeo anterior, que era a parte inicial desta introdução. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui procurando resgatar estes textos de importância para a sociologia, para as ciências sociais e, sobretudo, para as jovens gerações de estudantes e pesquisadores. Até uma próxima.